Olá, queridos e queridas, a gente está de volta aqui para mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar do período regencial. Para poder introduzir isso, eu vou ter que voltar um pouquinho no nosso último tema, que foi o primeiro reinado. Resolvi utilizar essa imagem, que já trabalhei uma vez. É uma imagem do momento da abdicação de Dom Pedro I. A abdicação é o processo em que o rei abre mão do trono. Nessa imagem específica aqui, Dom Pedro I é esse cara bem ao centro do quadro. Esse papel que ele segura e entrega a um militar, um dos militares que pressionava ele pelo abandono do trono, seria a sua carta de abdicação, a carta em que ele renuncia ao trono. E sentado, também presente na imagem, está uma criança. Essa criança que no colo da mãe seria Dom Pedro II, que aqui a gente ainda conhecia como Pedro de Alcântara, um menino de 5 anos que herda o trono e que vai ser o grande tema dessa aula, pelo menos inicialmente, dessa aula de hoje. É que no momento da abdicação de Dom Pedro I, em 1831, o Pedro de Alcântara é um menino de apenas 5 anos de idade, sem nenhuma condição de governar. As representações dele são bastante infantis, como vocês podem ver aqui. Ele completou 6 anos ainda em 1831, no final do ano, em dezembro, mas ele não tinha nenhuma condição de governar. E é aí que começa a se desenrolar esse tal período regencial, que é o tema da nossa aula de hoje. O período regencial foi um período de mais ou menos 9 anos, onde se revezaram no poder grupos políticos formados pelas elites brasileiras da época, já que o menino de 5 anos de idade não poderia governar. A palavra regente, daí a ideia de período regencial, ela vem daquela pessoa que governa quando o rei está impossibilitado. A Constituição do Brasil previa isso. Na verdade, ela previa que isso fosse feito por uma regência trina, ou seja, que 3 pessoas governassem o país até que o menino tivesse condições. Segundo a nossa Constituição da época, isso só aconteceria quando ele tivesse 18 anos de idade. Acontece que no momento em que Dom Pedro I abdica do trono, em que Dom Pedro I deixa o trono, o Congresso Nacional, que reuniu os senadores, se encontrava fechado e foi composta uma regência trina provisória. Esse provisória indica que o grupo que estava fazendo parte dessa regência, esses 3 caras, por isso trina, que ficaram governando, ficaram ali por pouco tempo, e foi o que aconteceu. Eles ficaram só de abril a junho daquele mesmo ano, até que pudesse escolher um grupo de 3 pessoas para formar uma regência permanente. Essa sim durou muito mais, foi até 1834. Esse período inicial da regência trina é um período que tem algumas marcas que vale a pena a gente discutir. Uma das principais marcas é a formação da Guarda Nacional em 1831. A Guarda Nacional era uma espécie de guarda local, de exército local, já que ainda não existia um exército brasileiro devidamente formado. Era preciso garantir a segurança em cada província, que são mais ou menos a mesma coisa que os estados que a gente tem hoje. E já que o governo não tinha como garantir isso, foi concedido a pessoas das regiões locais, pessoas que fossem cidadãos ativos, ou seja, que participassem da política. O cara tinha que ter uma certa renda, tinha que saber ler. Grosso modo, a gente está falando da elite. Esses caras tinham o direito de organizar pequenos exércitos locais, a Guarda Nacional, que garantissem a segurança de cada província. Isso foi muito importante porque marcou o poder das pessoas das elites locais mesmo do Brasil, especialmente grandes fazendeiros, que passaram a ficar conhecidos como coronéis, exatamente porque comandavam a Guarda Nacional na sua região. Uma outra marca aí mais triste dessa época é a morte de Dom Pedro I, em 1834. O Dom Pedro morre de tuberculose lá em Portugal, que era onde ele tinha acabado indo se exilar depois de abdicar do trono, e acaba deixando aí a marca, acaba com os sonhos de quem ainda esperava que ele voltasse para governar. Além do triste fato de que depois que ele deixou o Brasil, ele nunca mais voltou a ver o filho, morreu sem reencontrá-lo. Bom,
Daí a gente passa para um segundo momento desses governos, dessas regências desse período. A partir de 1834, a gente tem a formação de regências unas. Isso tem a ver com uma mudança na Constituição que ocorreu na época, ficou conhecido como ato adicional, mas isso significa mais ou menos, essencialmente, que só uma pessoa ia governar até que Dom Pedro II, o menino Pedro de Alcântara, chegasse aos 18 anos e pudesse assumir o poder. A primeira pessoa a ocupar esse cargo foi Diogo Feijó. Ele foi eleito para isso, mas governou num período terrível, onde houve uma série de revoltas, onde começaram a acontecer movimentações pelo Brasil de pessoas insatisfeitas com esse governo, especialmente pessoas pobres, insatisfeitas com as elites que controlavam esse governo, e ele só conseguiu governar por 2 anos. Quem encerra o período das regências é Araújo Lima, que assumiu com a saída do Feijó. E é interessante que esses dois caras aí, eles marcam um embate entre liberais e conservadores. A política do Brasil, tanto nessa época quanto durante o Segundo Reinado, foi essencialmente dividida entre esses dois grupos. Primeiro, um grupo de liberais, no qual está o nosso amigo Diogo Feijó, que defendia mais liberdade para as províncias, menos controle pelo imperador. E do outro lado está o grupo dos conservadores, que é representado aí pelo Araújo Lima, um grupo de pessoas que acreditava que o governo central tinha que ter mais poder, que as províncias não deveriam mandar tanto e que era importante que o imperador controlasse as coisas com mais energia. Bom, fazendo um resumo da parte política, então, como é que esse período regencial chega ao fim? Em 1840, a gente passa por um momento curioso que ficou conhecido como golpe da maioridade. Com muito medo das consequências que poderiam haver na política, dessas questões mesmo das revoltas que estavam acontecendo. Muitas das revoltas, a gente vai falar ainda delas, pretendiam separar as suas regiões do Brasil. As pessoas mais poderosas, as elites, começaram a apoiar uma mudança na Constituição que fizesse com que a idade para que o rei assumisse passasse de 18 para 14 anos de idade. Isso se consegue em 1840. O termo golpe vem do fato de que a mudança foi feita de maneira muito repentina, não se esperava e sempre causa aquele ar de, não diria de ilegalidade, mas um certo ar de coisa feita às pressas e tal. E marcou aí a chegada ao trono de um menino, né? Dom Pedro II tinha 14 anos de idade. Essa imagem aqui é dele até um pouco mais novo, ainda com 11 ou 12 anos, mas já deixa claro que essas elites também tinham interesse em colocar o imperador no poder, já que aí as pessoas dessas revoltas e rebeliões teriam mais dificuldade em iniciar suas reclamações, já que teriam que brigar contra o imperador, ao mesmo tempo que um menino de 14 anos no poder é uma pessoa um pouco manipulável mesmo, uma pessoa que está ali aberta a ser influenciada, sabe? Um historiador chamado José Murilo de Carvalho disse uma vez que o Dom Pedro II, quando assumiu, era um menino tímido, assim, que estava dividido entre a fascinação pelo poder e o mundo do mundo novo que estava se abrindo para ele, né? É difícil imaginar alguém de 14 anos tendo que governar o país do tamanho do Brasil. É importante que a gente fale também das revoltas que aconteceram nessa época, durante o período regencial, porque são todas marcas de que o governo desses caras, desses políticos que eu apresentei para vocês, não foi um governo aceito por todo mundo, sabe? Na verdade, foi um governo que causou bastante discordância entre as pessoas e bastante revolta, especialmente entre os mais pobres, que não viam suas situações sendo atendidas. Eu fiz uma lista rápida e vou passar rapidamente por essas revoltas para esclarecer. Fiz questão de colocar esse mapa, que é mais ou menos como era o mapa daquela época. Aí você pode talvez notar a falta do Acre, uma divisão diferente dos estados. E esse mapa marca os locais das revoltas, exceto a Sabinada, que aconteceu também na Bahia. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente.
A cabanagem e a balaiada foram as duas revoltas que tinham mais características populares. Pessoas simples, lutando por mudanças, querendo que as coisas melhorassem, já que esse governo era falho, não conseguia governar de maneira que atendesse às necessidades deles, e os próprios nomes têm a ver com isso. A cabanagem está ligada às cabanas de pessoas que viviam à beira dos rios no norte do Brasil, onde mais ou menos hoje seria o Amazonas ali, e já a balaiada está ligada às pessoas que viviam na região do Maranhão fabricando aqueles cestos, uma espécie de cesto de vime, de palha, que são conhecidos como balaios. E todas as duas foram revoltas bem populares, a cabanagem uma revolta mais longa. As duas foram muito repreendidas pelo governo, especialmente pelas guardas nacionais locais, e terminaram com uma repressão bastante intensa. Já a Sabinada, ela ficaria bem aqui na Bahia, na região onde também foi a revolta dos Malês. Ela se difere das outras revoltas por ter sido uma revolta organizada por grupos de classe média. O nome Sabinada vem do líder da revolta, o Francisco Sabino, que era um médico, tinha conhecimento de filosofia e defendia a instauração de uma república no Brasil, ou seja, que o Brasil não tivesse mais um imperador, mas sim um presidente. Tudo isso muito ligado também ao fato de que as pessoas não eram governadas pelo imperador de fato, eram governadas pelos regentes, né? Era uma revolta de caráter mais misto, tinha pobre, tinha gente de classe média, que chegaram a declarar a República da Bahia separada do Brasil, pelo menos até que Dom Pedro tivesse a idade para governar, mas também foi reprimida e não durou tanto tempo. Sua duração deve ter sido de uns 2 anos. Já a Guerra dos Farrapos assim como a cabanagem, uma revolta bem mais longa. Ela teve uma duração aproximada, a gente pode dizer, de uns 10 anos mais ou menos. Ela aconteceu no Rio Grande do Sul, né, e em Santa Catarina também. Essa revolta ela é diferente das outras porque os líderes dela eram pessoas da elite, grandes fazendeiros, pessoas que estavam não só insatisfeitos com as políticas que eram estabelecidas pelos regentes, mas também porque eles fabricavam um tipo de carne chamada carne de charque, que sofria com altos impostos cobrados pelo governo, não conseguiam exportar seus produtos, e a decisão deles foi realmente de estabelecer uma república também, um governo mais liberal, separado do resto do Brasil. A gente pode até dizer de fato que aí essas regiões do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina foram durante 10 anos aí, de 1835 até 45, como demonstra aqui no mapa, uma região separada do Brasil. E por fim é válido a gente falar da revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia em 1835. Foi uma das muitas revoltas de escravos. Essa imagem mostra isso aqui, porque mostra negros atacando brancos para dar essa impressão, ainda que ela seja uma imagem um pouco, eu diria até preconceituosa, né? Mostra a violência de forma muito gratuita, mas é uma revolta que representa um dos grandes medos das grandes elites, dos grandes fazendeiros do Brasil, que era de que os escravos, e a gente tinha um número de milhões de escravos contra uma população livre muito pequena, que esses escravos pudessem se rebelar e, de fato, atacar seus donos e tentar tomar suas fazendas, suas casas, enfim. Os malês eram escravos negros que curiosamente eram muçulmanos, que não era tão comum assim, ainda que existisse. Eles invadiram as ruas de Salvador em 1835. Foi uma revolta muito curta, que foi reprimida de maneira bastante pesada. Assim, alguns escravos foram executados, outros foram condenados a trabalhos forçados, punidos com chicote, enfim. Mas é uma marca forte de uma revolta dessa época, liderada por escravos, liderada por negros. Bom, para poder concluir essa aula, eu vou voltar lá para o golpe da maioridade, né? Aquele evento onde um grupo de pessoas da elite, no caso
organizou uma mudança forte na Constituição, onde Dom Pedro II, onde o menino Pedro de Alcântara se tornou Dom Pedro II e assumiu o trono definitivamente. A própria imagem da coroação de Dom Pedro II no caso, é uma imagem que representa ele como um menino. É curioso a gente notar que ele é representado aqui bem ao centro, ainda tem uma imagem bem jovem, né? Como sempre aquela cerimônia de coroação muito simbólica, com um representante da igreja entregando a coroa, mas uma coroa a um menino, praticamente uma criança, que ia ter que governar o país. Assim começa o segundo reinado, um período de bastante instabilidade. A maior parte daquelas revoltas que vocês viram agora há pouco continuaram durante esse período. A Farroupilha, por exemplo, e a Balaiada já foram terminar já com alguns anos do governo de Dom Pedro II. Então ele assume o governo num período de instabilidade que foi um pouco recuperado aí por uma expansão forte do café. A gente vai ver isso numa aula mais à frente. Mas ao mesmo tempo um período de desigualdade social, de problemas com a escravidão, já que o mundo inteiro estava abolindo a escravidão, que vão ter que ser enfrentados por esse jovem que vai passar aí quase 50 anos da sua vida no trono do Brasil. A gente vai ver isso numa próxima aula. Um abraço para vocês e até lá.